Queridos, a paz do Senhor, amém? É uma alegria estar com vocês novamente. Eu queria pedir para que você ficasse de pé comigo, por favor. No meu coração, eu leio a palavra todo dia, toda hora, para dizer a verdade, eu medito. A palavra para mim é uma alegria, é um prazer, sabe? É a palavra de Cristo. Eu estava ouvindo há pouco um videozinho do The Chosen, não é assim que chama? E é emocionante, na verdade, porque tem a arte do cinema, né? Tem o lado artístico, né? Que envolve, que mexe com a pessoa. Mas eu, particularmente, a palavra de Cristo, ela é muito ela me emociona. Ela mexe com a minha estrutura, mexe com a sua estrutura também, né? É incrível, desde pequeno, quando eu conheci a palavra, ela sempre mexeu comigo. Eu queria ler 2 textos da palavra de Deus, para uma palavra que Deus tem falado ao meu coração já há muitos anos. Eu vou ler um versículo no Antigo Testamento e vou ler um no Novo, tá? Eclesiastes, capítulo 10, Eclesiastes, capítulo 10. Eclesiastes é aquele vizinho bom, é o vizinho de Provérbios, tá? Eclesiastes, capítulo 10, versículo 4. Eclesiastes 10, 4. Assim diz: levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar, porque o acordo é um remédio que aquieta grandes pecados. O outro versículo que eu gostaria de ler está em 2 Timóteo, carta que escreveu o apóstolo Paulo, 2 Timóteo, capítulo 4, 2 Timóteo, capítulo 4. Versículo 2, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, diz assim: que pregues a palavra a tempo, a minha versão fala instes, a tempo e fora de tempo, retáguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Podemos assentar, por favor? Eu encontrei algo de comum entre os 2 versículos, e o que eu encontrei de comum é na questão do lugar, né? Você pode ver que há uma questão de território, há uma questão de lugar, tanto no versículo que nós lemos em Eclesiastes, como no versículo que nós lemos na 2ª carta que Paulo fez ao seu filho na fé, Timóteo. Mas no primeiro versículo, Eclesiastes 10, 4, Salomão, ele nos convida a uma reflexão em relação a algum tipo de atitude que nós temos no ambiente, no espaço, no lugar. E ele diz assim: levantando-se contra ti o espírito do governador. É uma linguagem, né, sapicial, antiga, né, de sabedoria. Às vezes a gente tem que ter uma percepção para ter um entendimento. Há uma coisa psicológica aí, ó. Levantando-se, é um levante. O espírito aí é a animosidade, é a postura da emoção, tá? Levantando-se contra ti o espírito do governador, e o governador aí é um levante de liderança. Sabe, queridos, a coisa mais natural do mundo é de que hajam choques de liderança. Isso é natural, isso é normal, tá? Dentro de casa, marido, mulher, pais e filhos, dentro da própria igreja, isso é natural. Evidentemente que a gente não gosta desses levantes, levantando-se contra ti, o espírito da liderança do governador, tá? Você pode perceber que o espírito, ele é maior do que a própria liderança. Por quê? Porque ele domina todos, ele vai envolvendo a todos. E o espírito, ele é imaterial.
Então, quando ele é imaterial, ele é mais envolvente, ele vai envolvendo, tomando uns aos outros, certo? Já o governo não, o governo é algo estabelecido, a liderança é algo estabelecido, mas o espírito da liderança, o espírito do governador, ele acaba adentrando a muitos territórios. Diga comigo, território. Sabe, um dos territórios que eu me preocupo muito é o território das emoções, o território da mente, da mentalidade, do coração. Muitas pessoas acabam se ferindo, se magoando, se ressentindo, porque seus corações foram fragilizados por palavras, por olhares, tá? E às vezes não teve o tempo da compreensão, porque é importante que a gente compreenda por que desse levante, por que levantou-se o espírito da liderança. Porque eu lembro-me de minha senhora mãe, quando ela levantava na liderança dela. Pastor, eu tenho uma liderança forte de uma baiana, né? E ela liderava com vara de ferro, fazer igual o texto bíblico, né? Para colocar a casa em ordem. Meu pai estava na rua, nem sempre ele tinha essa ocupação. As mulheres de antigamente tinham mais essa coisa, né? Hoje o mundo cria outros valores, não que percam alguns valores, mas criam alguns estilos diferentes. Mas as mães de antigamente, elas estavam muito próximas dos seus filhos. Eu não sei se você também teve uma experiência assim. E quando ela levantava, quando ela tomava posição de controle, de liderança, às vezes a gente não compreendia as coisas. Eu lembro da minha esposa, nas falas que a gente tem de cura, porque o marido deve curar a mulher e a mulher deve curar o marido e curar os filhos também, e trazendo as memórias dela de casa, às vezes ela falava uma coisa e dizia, eu não entendia, maninha, quando ela fazia isso, quando ela tomava aquela posição. Então, existe algumas posturas de liderança que a gente às vezes não compreende. Eu já tive muitos choques, sabe? E ainda tenho, né? Porque a gente custa amadurecer. A gente sai da quinta série, antigamente na minha época era assim, mas a quinta série não sai da gente. A gente custa amadurecer, hoje é o 6º ano, né? No fundamental. A gente acaba sendo aquela criança grande, aquela criança velha. O apóstolo Paulo, ele disse, já é hora de você amadurecer. E às vezes você tem uma postura infantil, uma postura de criança. E Salomão aqui, na sua sabedoria, ele vai dizendo, ó, levantando-se contra ti, o espírito do governador, de liderança. Aí vem a palavra da paz. Eu amo essa palavra. Não deixes o teu lugar. Sabe, ninguém pode ocupar 2 lugares ao mesmo tempo no espaço. Dizem que só as mamães, as mulheres grávidas, né? Isso é uma coisa poética, que as mães, quando estão grávidas, ocupam, né, no espaço o mesmo lugar. Mas cada um tem seu espaço, cada um tem sua oportunidade, cada um tem seu talento, cada um tem sua chance. Você está sentado no lugar agora que você está sentado. Não tem outra pessoa no seu lugar. É você que está tomando este lugar. Você é único. O lugar que você ocupa é único. O que Deus fez para você é exclusivo. E às vezes a gente abandona, em nome de um sentimentalismo barato, os lugares em que Deus está nos colocando. Porque Deus, Ele é um general, é o Senhor dos exércitos. E é importante que a gente ocupe espaços, que a gente esteja nos lugares certos. Diz que a pessoa certa, no lugar certo, faz a diferença. Eu oro a Deus, para que a gente possa ter cristãos de valor, em lugares os mais diversos possíveis. E Ele vai ampliando essa visão, levantando-se contra ti, o espírito do governador, não deixes o teu lugar. Então há muita gente que abandona o posto. Eu me lembro da minha época de caserna, de serviço militar, que uma das regras primordiais é não abandone o posto em serviço. Não é assim, pastor? Não abandone o posto em serviço.
A gente abandona ministério, a gente abandona família, a gente abandona filhos, sabe? E aí vai multiplicando-se os abandonados, os esquecidos. E a gente abandona em nome de um sentimentalismo barato. Ah, eu estou sendo mal compreendido. Ah, essa mulher não me compreende. Meus filhos não são bons filhos. Acorda, cresce, amadurece. Esteja no lugar que o Senhor te colocou. Há um propósito, há uma razão maior, há um porquê maior. Deus não colocou você neste lugar sem uma razão. Eu sou baiano. Às vezes dá uma saudade da praia, do mar. Minha sogra está aí. Toda hora ela fala, vamos lá para a praia. Eu digo, calma. Deixa num momento de descanso, né, irmão Márcio? Mas eu estou aqui. Eu estou aqui, às vezes eu falo no colóquio, eu digo Goiânia, mas não, eu estou aqui em Aparecida de Goiânia. E é importante a gente valorizar o lugar que a gente está. Para quê? Porque quando você valoriza o lugar que você está, você começa a se sentir bem. Você começa a dizer, não, este é o lugar que Deus quer que eu fique, que eu me estabeleça. Nós temos o nosso irmão Mike, veio lá da Europa. Ele deve ter as saudades dele, claro, das lembranças afetivas. Mas aqui é o lugar que o Senhor o colocou. Aqui o Senhor tem algo com ele. Aqui ele tem um lugar. E ele não pode o quê? Deixar este lugar. É evidente que ele deve ter tido contramão, é evidente que ele deve ter tido momentos tristes. Mas eu pergunto, será que lá na Europa ele não tinha momentos tristes? Será que lá na praia eu nunca chorei? Ah, eu já chorei na praia. Um lugar tão lindo, é bom para chorar, né? Já orei até. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, o lugar que você ocupa é o lugar que você está. Você não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Apenas Deus pode fazer isso. Apenas Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, porque tudo é dele e todo lugar pertence a ele. E o lugar que você ocupa é um lugar de Deus, é um lugar que deve atrair a presença de Deus. Ontem eu pregava no Guanabara 3, foi minha primeira vez conhecendo ali aquela região para pregar, e aí eu voltei de Uber. Aí quando eu voltei de Uber, um motorista chamava-se Elias. Ele não é crente, e ele acompanhava o tio dele de pregador, aqui por Goiás. E ele não é crente, ele não se converteu. Ele acompanhava o pregador e não se converteu. E aí eu comecei a falar com ele do nome de Elias. Ele disse, não, meu tio me contou a história do Elias. Falei, os judeus, eles estão esperando Elias até hoje. Elias voltar. Ele disse, é mesmo, pastor? Eu disse, os judeus estão esperando Elias voltar. E nós, os crentes, eu falei, isso, estamos esperando o quê? Estamos esperando Jesus, pastor, isso, a gente está esperando Jesus voltar. E por que Jesus vai voltar? Porque Jesus comprou pessoas, lugares, e Ele quer transformação. E a única coisa que pode transformar pessoas e lugares não é a política. Sabe, eu gosto da política, gosto da administração, gosto da filosofia, mas isso não muda nada. Claro, tem as suas mudanças, tem as suas razões, as suas coisas importantes, mas o que transforma o homem e o lugar é a graça de Deus. Aí o versículo continua. Porque a submissão, ou o acordo, a versão que eu li fala, o acordo é um remédio que aplaca grandes ofensas. Sabe, a gente precisa tomar o nosso remedinho de paz, de harmonia, de felicidade. Tem gente que toma o remédio para dormir, o remédio para pressão, o remédio para tudo, mas não toma o remédio da paz. Sabe qual é o remédio da paz? O perdão. O perdão, ele não tem contraindicações. O perdão também, ele não tem assim aquela coisa de dizer, me explique para eu perdoar. Não, é algo de Deus, é algo incondicional. Você tem que liberar, você é ordenado liberar. Sabe,
no mundo acadêmico, principalmente nesse mundo pós-moderno, nesse mundo onde alguns valores intelectuais são colocados contra a ordem cristã, tem hora que me dá uma raiva dos intelectuais, muito ódio. Não sei se o pastor já teve esses sentimentos também dentro da área dele, né? Por certo já. Só que a gente tem que liberar a paz. Eles dizem, não, nós temos o discurso do ódio, e vão fazer esse levante. É um levante nitiniano, é um levante de Feuerbach, de dizer, não, os evangélicos, os conservadores, os protestantes, os cristãos, eles têm o discurso do ódio, como Nietzsche tentava afirmar na ideia deles lá. É só uma ideia filosófica para você. Só que a gente é da paz. Você está me entendendo ou não? Se alguém te acusa de nervoso, você não é nervoso, você é de paz. Você traz harmonia ao ambiente que você frequenta. E quando você traz essa harmonia, não é que as coisas vão ser transformadas em uma rapidez, não. Transformações demoram tempo. A única transformação instantânea é a regeneração, a justificação. Porque dentro de nós, Deus garante a salvação. Só que a santidade, os resultados, a própria glorificação vai demorar tempo. O tempo, ele faz parte desse processo. E aí, daqui a pouco eu vou entrar no que Paulo falou, porque eu quero falar do tempo no lugar, tá? Então ele diz, é um remédio que aplaca grandes ofensas. Não é pequenas ofensas. São o quê? Grandes. Você sabe por que o texto fala grandes? Porque se você faz tempestade em copo d'água, a graça, ela te ajuda também. Se você fantasia problemas, a graça te ajuda. Porque tem coisas que são fantasiosas. Tem gente que vive crise do nada. Eu conheço gente assim, já conheci demais, lá na Bahia mesmo, eu conheço cristãos que eu tive que auxiliar, que faziam tempestade em copo d'água, sabe, criavam uma celeuma por nada. É importante que você diz, não, se isso é real, será que essa briga é real? Será que isso não é uma fantasia da minha mente? Será que eu não estou vendo coisas demais? É preciso que você tenha discernimento, é preciso que você tenha paz. E mesmo que você veja algo que lhe provoque, a graça, ela é o remédio de Deus para curar você. Vamos para o segundo versículo, por favor. 2 Timóteo 4:2. 2 Timóteo 4:2. Obrigado. Olha só que coisa incrível. Paulo vai falando a quem? A Timóteo. Timóteo, ele está vivendo um momento difícil. As perseguições estão se acirrando. Pregar o evangelho no meio de perseguições de verdade, não fantasiosas, não é coisa fácil, pastor Ailton, né? Porque é claro que a gente tem as nossas perseguições, mas comparada com o primeiro século, com estes crentes, a gente está numa situação muito confortável. E ele diz que pregues a palavra. E aqui eu quero parar um pouquinho. Tem gente que está pregando tudo, menos a palavra. Tem gente que fala de si, que fala de sua visão, de sua metodologia, de sua denominação. É um puxa-saquismo de denominação terrível. Me desculpe o termo. Mas eu não sei. Não é legal. Sabe? Esses dias passou aí de uma igreja neopentecostais a premiação dos melhores do gospel. Queridos, nós não somos bons. Bom é Deus. Nós não temos nada para ser premiados. Jesus, ele ensina algo de uma parábola lá em Lucas, diz assim, depois que você fizer tudo, mas tudo mesmo, diga assim, eu sou um servo inútil, porque eu só fiz o que me era obrigado. Você não sabe o que é iniciativa da parte de Deus, você está entendendo? Então, não tem o melhor pregador, não tem a melhor igreja, não tem o melhor louvor, o melhor é Ele, é tudo para Ele.
E a gente precisa canalizar isso. Para quê? Para não haver falsos levantes de liderança. Que pregues a palavra. Ora por outro, eu sou assaltado pelas minhas memórias na hora da pregação. Para lembrar, das coisas que eu vivi. A minha esposa, ela é incrível. Ela diz assim, eu quero que você pregue a palavra. Meu irmão, ele esteve aqui sábado. Ele é um pastor aqui em Aparecida. Ele esteve aqui, eu preguei. Aí ele esteve aqui e ele disse assim, eu gosto que tu pregue a palavra. Eu disse, pronto, o irmão fala isso, a mãe fala isso, a mulher fala isso. Mas eles estão errados ou não? Eles estão certos. O que alimenta a gente é a palavra. Os meus livros, as minhas leituras, as minhas teorias, as minhas teses não alimentam ninguém. Olha que eu tenho várias leituras, são interessantes, mas isso não preenche isso não é o remédio de Deus. O que é? Qual é o remédio de Deus? Pregue a palavra, porque a palavra ela alcança a nossa dimensão de fragilidade. Voltando lá para Eclesiastes, para aquele que foi ofendido pelo levante do governador. Aí a palavra vem curando, a palavra vem sarando. Eu tenho alguns heróis marginais quer dizer que saíram de uma linha tênue, e foram só para a crítica, são teólogos da crítica. Em geral, a crítica ela faz parte de um contingente do século XVIII para cá. É uma visão crítica, diz que é muita ciência. A ciência gosta de fazer a crítica. Mas às vezes a crítica, ela magoa. A crítica, ela não dá espaço para ouvir o outro, para a compreensão, para o entendimento. E às vezes o outro vai se justificar, mas mesmo que ele fale tudo, nenhuma das palavras dele pode justificá-lo. Porque nós não somos justificados pelas nossas palavras, nós somos justificados pela graça de Cristo. Amém? Então que pregues a palavra. Instes, aí eu falei que eu ia falar algo de tempo no lugar, não foi isso? Que lá eu falei para você não deixar o lugar, não foi? Em Eclesiastes. Mas olha, veja bem, o tempo e o lugar, isso faz parte da dimensão que a gente tem para a realidade, que é a matéria, o tempo e o lugar. Estou certo, pastor? É isso? O senhor que é da área de exatas. Então, Paulo, ele vai aqui dizer, da área da teologia também, me perdoe, pastor, é por causa do seu doutorado, o senhor entendeu, né? Que pregues a palavra, instes a tempo. Essa palavra no grego a tempo é o tempo favorável, o tempo da oportunidade, é isso que quer dizer a etimologia, a hora certa, da coisa certa acontecer. A palavra de Deus tem esse poder, o poder de no momento certo a coisa acontecer. Só que a palavra de Deus, ela é extremamente poderosa. Amém? Ele vai dizendo aqui, pregues ao quê? No tempo favorável. Ele vai continuando. E fora de tempo. Essa palavra fora de tempo é eikaros na primeira, e akaros, é a negativa do grego. Quer dizer, não é o tempo certo. Não é o tempo da oportunidade. Às vezes a gente pergunta, será que eu estou no tempo certo? Será que esse é o tempo que Deus quer que eu seja abençoado? Quer que eu lhe conte uma coisa? Quer que eu lhe conte uma coisa? Sabe, existe realmente um tempo certo para a administração. Existe um tempo certo para os negócios, para a agricultura. Mas para a pregação, irmão Márcio, da palavra de Deus, não tem tempo bom, nem tempo ruim. Todos os tempos são tempos para a pregação da palavra de Deus. Você está me entendendo? Naquele tempo em que tudo está tão favorável, esse é o tempo de pregar a palavra de Deus. Naquele tempo em que nada é favorável, esse é o tempo de pregar a palavra de Deus. A igreja, a família vive uma harmonia. Pregue a palavra de Deus. Há uma desavença, há coisas que a gente não está entendendo.
pregue a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela tem um poder de colocar o mundo em ordem. Lá em Gênesis, no capítulo 1, diz que quando o Senhor encontrou o mundo, ele estava em caos. Essa é a expressão que se coloca na Septuaginta, no grego. O mundo estava em crise, em caos, desorganizado. E aí, Deus vai dar a sua palavra. Pela palavra de Deus, o mundo veio a existir. E o mundo saiu da crise, da desordem, do caos, para o cosmo, que significa organização, que significa sistema, mundo. A palavra mundo significa isso, cosmo, algo que foi organizado, algo que foi arrumado, estruturado. Mas sabe quem teve esse poder de colocar as coisas organizadas? Ele, a palavra de Deus. A palavra de Deus pode curar a sua alma. A palavra de Deus pode curar as nossas enfermidades. A palavra de Deus pode curar este Brasil. A palavra de Deus pode curar as famílias. Assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas irá cumprir naquilo que eu designei. É a palavra de Deus. Eu já vivi algumas enfermidades, porque tenho um corpo frágil, igual ao de vocês. Mas uma das coisas que eu aprendi com um pastor americano, em um livro, no livro dele, às vezes ele tem algum exagero no campo da teologia, mas a gente tem que ter um filtro para pegar o que é melhor. Don Gossett, não sei se alguém já ouviu falar desse pregador americano, Don Gossett. O nome do livro é Há Poder em Suas Palavras. E tem algumas partes no livro que fala assim, a parte da cura. Ele fala, ministre, leia a palavra para receber a cura. A cura de onde? Do corpo físico. E eu acredito nisso, queridos. Eu acredito que a palavra ela é poderosa para colocar o mundo em ordem. Para liberar uma palavra que vai sarar a sua alma. Sabe por quê? Eu disse no começo que eu amo a palavra. Porque a palavra para mim é refrigério. A palavra para mim, ela apazigua a minha alma. Ela consegue colocar em ordem o meu mundo interior. Quando eu estou em crise, uma das coisas que eu gosto é ler os salmos. Amo os salmos. Aí eu fico ali, eu quase que viro um Davi, sabe? E ali eu vou vivendo aquele salmo. E eu vou recebendo a mensagem. E os salmos eu vou lendo. E a palavra de Deus. Eu me lembro uma vez, eu já estou encerrando, que eu estava pregando no interior do sul da Bahia. E era uma noite festiva. E no interior, as pessoas têm uma mania de convidar as igrejas inteiras para irem a um visitar o outro. É uma coisa que tem em algumas regiões. Eu era batista, pastor de uma igreja batista. E aí veio o pastor da Assembleia de Deus, veio o pastor da igreja batista tradicional, veio todo mundo estava ali. E eu era o pregador naquela noite festiva de comunhão da igreja na cidade. E me veio à mente pregar a genealogia de Cristo, sobre as mulheres da genealogia de Cristo. O pastor da igreja batista tradicional, ele era um senhorzinho, um decano na fé. Depois da mensagem do culto, ele chegou até mim e ele falou uma palavra que eu já ouvi várias e várias nesse estilo. Ele disse assim: foi bom eu estar aqui esta noite, pastor Cláudio. Eu falei, por quê? Porque esta palavra curou a minha alma. Você está entendendo o poder de pregue a palavra? A tempo e fora de tempo. E ele continua dizendo, corrijas. É claro que a palavra tem o poder de corrigir, né? Porque se as coisas não estão certas, as coisas precisam ser corrigidas. É um processo de ensino. Se você deixa a coisa errada, sem correção, o erro vai ficar certo para aquele que não tem entendimento do que é certo. Então é preciso que a gente corrija. Não, está errado. É dessa maneira que se segue.
Eu costumo dizer que algumas pessoas acham que o passado era melhor do que o presente. Não, não é. O passado tem um valor, mas o melhor é aqui e agora, esse momento que a gente está vivendo. Não dá para a gente ter um saudosismo do passado e pegar os valores do passado e querer colocar no presente para corrigir o presente pelos valores do tempo. Os valores do tempo não são os valores de correção, geram choque de culturas e de geração. Você sabe o que é que corrige o homem no tempo? A palavra de Deus. A palavra de Deus pode corrigir as rotas das denominações, as rotas dos púlpitos, seja os jovens, os mais velhos. Este é o poder que a palavra tem, de corrigir, de repreender. Repreender é algo que se aplica a uma palavra mais dura. Tem horas que não dá para passar o quê? A mão na cabeça. É preciso que a correção seja à altura. Lembro-me de Paulo, dizendo que corrigiu Pedro, não é assim que diz o texto? Porque ele era difícil, porque ele estava numa postura carnal. E ele disse, eu o repreendi. E essa repreensão, queridos, ela é feita na palavra. Paulo não repreendeu a Pedro, na sabedoria teológica de Paulo, não. Paulo repreendeu a Pedro na admoestação da palavra, na sabedoria do Espírito. E Pedro recebeu a repreensão. Na carta de Pedro ele diz assim, o apóstolo Paulo tem uma sabedoria que Deus deu a ele superior. E ele fala palavras que os indoutos distorcem para sua própria condenação. Ele elogia o ministério de Paulo. Exortes. Exortar. Exortar é colocar em ordem pela palavra. É uma coisa maior, já não é uma coisa pessoal. É uma correção maior. Eu acho que o púlpito está faltando isso esses dias, pastor. Sabe, com os pastores, uns com os outros, nos ministérios. Eu fico triste, porque o poder de exortação, eu não sei se, eu vou usar um termo bem nordestino, se é frouxidão, mas a Bíblia diz que aquele que prega a palavra tem que ter a coragem de pregar a palavra, que não seja tímido, né? Que tenha a ousadia do Espírito para corrigir, para colocar em ordem as coisas que não estão certas, porque se está em crise, a palavra coloca em ordem, com toda longanimidade e doutrina.